risco. Perceber isso afeta duramente as pessoas. Em um erro de Descartes, emoção, razão e o cérebro humano, o neurocientista Antônio Damasio explica uma descoberta revolucionária que fez. Estudando pessoas com danos na parte do cérebro, onde as emoções são geradas, ele constatou que todas tinham uma característica peculiar em comum. Não conseguiam tomar decisões. Elas podiam descrever o que deveriam realizar em termos lógicos, mas achavam impossível fazer até mesmo a escolha mais simples. Em outras palavras, embora possamos usar a lógica para delinear uma decisão, a tomada de decisão em si é governada pela emoção. A palavra com J, porque ela é tão potente quando e como usá-la. A palavra de maior poder em negociações é justo. Como seres humanos, somos fortemente influenciados por quão respeitados nos sentimos. As pessoas cumprem acordos quando percebem que são tratadas com justiça e partem para o ataque na situação oposta. Uma década de estudos com imagens cerebrais mostrou que a atividade neural humana, em particular no córtex insular, regulador das emoções, reflete o grau de injustiça em interações sociais. Mesmo primatas não humanos são programados para rejeitar a injustiça. Em um estudo famoso, 2 macacos capuchinhos foram levados a realizar a mesma tarefa, mas um recebeu uvas como recompensa e o outro recebeu pepinos. Em resposta a essa injustiça tão flagrante, o macaco alimentador com pepino surtou. No jogo do ultimato, anos de experiência mostram que a maioria dos aceitantes invariavelmente rejeita qualquer oferta inferior a metade do dinheiro do proponente. Quando se chega a um quarto do dinheiro do proponente, é melhor esquecer o assunto, pois os aceitantes se sentem insultados. A maioria das pessoas faz uma escolha irracional. Deixam os dólares escorrerem entre seus dedos em vez de aceitarem uma oferta irrisória, porque o valor emocional negativo da injustiça pesa mais do que o valor racional positivo do dinheiro. A reação irracional à injustiça se estende até os acordos econômicos sérios. Você se lembra do excelente trabalho de Robin Williams como a voz do gênio no filme Aladdin da Disney? Quando recebeu o convite, ele disse que queria deixar algo maravilhoso para seus filhos. Então topou fazer a voz por um cachê barato, de $75 mil, bem abaixo de seu valor habitual de $8 milhões. Mas então algo aconteceu. O filme se tornou um enorme sucesso, arrecadando $504 milhões nas bilheterias. Robin Williams ficou furioso. Agora analise a situação com o jogo do ultimato em mente. Williams não ficou zangado por causa do dinheiro. Foi a percepção da injustiça que o enfureceu. Ele só reclamou do contrato depois que Aladdin se tornou um grande sucesso. Então o ator e seu agente fizeram um escarcéu, reclamando de terem sido explorados. Para a sorte de Williams, a Disney quis manter seu astro feliz. Depois de começar evocando o óbvio, que ele assinará alegremente o acordo, a Disney fez o gesto dramático de enviar ao ator uma pintura de Picasso avaliada em $1 milhão. O Irã não teve tanta sorte. Em anos recentes, esse país suportou sanções que lhe custaram mais de $100 bilhões em investimentos estrangeiros e dividendos de petróleo, por defender um programa nuclear de enriquecimento de urânio que supre apenas 2% de suas necessidades de energia. Em outras palavras, assim como os estudantes que não aceitam $1 porque a oferta lhes parece ofensiva, o Irã prejudicou suas principais fontes de renda, petróleo e gás, para perseguir um projeto de energia com resultados medíocres. Por quê? De novo, por justiça. Para o Irã, não é justo que potências globais, que juntas têm milhares e milhares de armas nucleares, decidam se o país pode ou não usar energia nuclear. E por que, questiona o Irã, o país é considerado um pária ao enriquecer urânio se a Índia e o Paquistão, que adquiriram armas nucleares clandestinamente, são aceitos como membros da comunidade internacional? Em uma entrevista na TV, o ex-negociador nuclear iraniano, Seyed Hossein Mousavian, descreveu a situação de maneira precisa. Para os iranianos, a questão nuclear hoje não é nuclear, disse ele. É defender sua integridade, como entidade independente contra a pressão do resto do mundo. Mesmo aqueles que não confiam no Irã têm que admitir que suas manobras são uma prova bastante clara de que a rejeição a uma injustiça percebida, mesmo a um custo substancial, é uma forte motivação. Quando você entende como a dinâmica da injustiça pode ser confusa, emocional e destrutiva, começa a ver por que justo é uma palavra com tremendo poder, e que é preciso usá-la com cuidado. Na verdade, há 3 maneiras de arremessar uma bomba J, mas apenas uma delas é positiva. O uso mais comum é uma manobra defensiva que evoca os golpes do judô ao desestabilizar o outro lado. Em geral, essa manipulação assume a forma de algo na linha de nós só queremos o que é justo. Relembre a última vez em que alguém fez essa acusação implícita de injustiça a você. Admita que isso imediatamente desencadeou sentimentos de defesa e desconforto. Esses sentimentos quase sempre são subconscientes e com frequência levam a uma concessão irracional. Alguns anos atrás, uma amiga minha estava vendendo sua casa em Boston. O mercado estava quebrado. A oferta que ela recebeu era muito mais baixa do que o esperado. Representava uma perda grande. E frustrada, ela lançou essa bomba J sobre o potencial comprador. Nós só queremos o que é justo. Atingido emocionalmente pela acusação implícita, o cara aumentou a oferta na hora. Em uma situação assim, quem está do outro lado deve perceber que a intenção do interlocutor não é necessariamente meter a mão em seu bolso, assim como minha amiga. Ele pode apenas estar oprimido pelas circunstâncias. A melhor resposta, válida para ambos os lados, é respirar fundo e reprimir o desejo de ceder. Então diga, está bem, peço desculpas. Vamos parar tudo e voltar até o ponto em que eu comecei a tratar você de maneira injusta. Então consertaremos isso. O segundo uso da bomba J é mais abominável. Neste, seu interlocutor basicamente acusará você de ser estúpido ou desonesto dizendo, nós fizemos uma oferta justa a você. Isso é uma terrível agulhada cujo intuito é desviar sua atenção e manipulá-lo para você ceder. Sempre que alguém tenta isso comigo, eu me lembro do último lockout da Liga Nacional de Futebol Americano, NFL, na sigla em inglês. Quando as negociações estavam quase no fim, a Associação de Jogadores da NFL, FUPA, na sigla em inglês, disse que, antes de chegar a um acordo final, queria que os proprietários dos times abrissem seus livros contábeis. A resposta dos proprietários? Fizemos uma oferta justa aos jogadores. Observe a genialidade maquiavélica disso. Em vez de abrir os livros ou se recusar a fazê-lo, os proprietários mudaram o foco para a suposta falta de compreensão de justiça por parte da FUPA. Se você se vir nessa situação, a melhor reação é simplesmente espelhar o J, que acabaram de jogar em você. Justa, você responderia, com uma pausa para dar à palavra o poder de fazer com eles o que eles pretendiam fazer com você. Em seguida, recorra a um rótulo. Parece que vocês estão prontos para fornecer provas que sustentem essa afirmação. Há aí uma alusão clara a abrir os livros, ou, alternativamente, a entregar informações que contradigam a alegação de justiça ou deem a você.
mais dados do que tinha antes com que trabalhar. Você desarma o ataque de imediato. O último uso da palavra com J é o meu favorito porque é positivo e construtivo. Ele prepara o cenário para uma negociação honesta e empática. Eis como faço. No início de uma negociação, digo: quero que você sinta que está tendo um tratamento justo o tempo todo. Portanto, por favor, me interrompa a qualquer momento se achar que estou sendo injusto e cuidaremos disso. Essa é uma declaração simples e clara e me credencia como um negociador honesto. Com ela, informo as pessoas que não há problema em usar essa palavra comigo, desde que honestamente. Como negociador, você deve se empenhar para conquistar a reputação de ser justo. Sua reputação precede você, desde que isso ocorra de modo a pavimentar o sucesso. Como descobrir os mecanismos emocionais por trás do que a outra parte valoriza alguns anos atrás. Deparei-me com o livro How to Become a Highmaker 13 e gosto de relê-lo de vez em quando para refrescar minha percepção sobre os mecanismos emocionais que alimentam as decisões. O livro cumpre muito bem o papel de explicar o trabalho de vendas, não como uma argumentação racional, mas de enquadramento emocional. Se você consegue levar a outra parte a revelar seus problemas, dores e objetivos inalcançados, se consegue chegar ao que as pessoas estão realmente comprando, então pode vender a elas uma visão desses problemas que faz da sua proposta a solução perfeita. Examine isso a partir do nível mais básico. O que uma boa babá de fato vende? Não é exatamente cuidar da criança, mas garantir aos pais uma noite bem dormida. E um vendedor de aquecedores? Ambientes aconchegantes para os momentos em família. Um instalador de trancas? Sensação de segurança. Conheça os mecanismos emocionais e você poderá enquadrar os benefícios de qualquer acordo em uma língua que encontrará ressonância no outro. Incline a realidade deles. Imagine uma mesma pessoa, mude uma ou duas variáveis e você verá que $100 podem ser uma vitória gloriosa ou um insulto terrível. Reconhecer esse fenômeno permite a você inclinar a realidade do insulto para a vitória. Vou dar um exemplo. Tem uma caneca de café vermelha e branca com a bandeira da Suíça. Inteirinha, mas usada. Quanto você pagaria por ela com toda a honestidade? Provavelmente você diria algo como $3,50. Digamos agora que a caneca é sua. Você vai vendê-la a mim. Então me diga, quanto ela vale? Provavelmente você dirá algo entre $5 e $7. Nos dois casos, a caneca era exatamente a mesma. Tudo que eu fiz foi mudar o dono. Com isso, o valor passou a ser outro. Ou imagine que eu lhe ofereça $20 para dar uma saidinha de 3 minutos e me trazer uma xícara de café. Você vai pensar consigo mesmo que $20 em 3 minutos correspondem a $400 em uma hora. Ficará animado. E se você descobrir que, ao provocar sua saidinha, eu ganhei $1 milhão, você irá do êxtase de ganhar $400 em uma hora a raiva por ter sido explorado. O valor dos $20, assim como da caneca de café, não mudou. Mas sua perspectiva sim. Dependendo de como apresento os $20, posso deixar você feliz ou chateado. Digo isso não para expor como nossas decisões são tomadas de maneira emocional e irracional. Isso já vimos. Refiro-me ao fato de que, embora nossas decisões possam ser em grande parte racionais, isso não significa que não haja padrões consistentes, princípios e regras por trás das nossas atitudes. E, quando você identifica esses padrões mentais, começa a ver maneiras de influenciá-los. A melhor teoria para descrever os princípios de nossas decisões irracionais é a teoria da perspectiva, criada em 1979 pelos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky. Ela descreve como as pessoas fazem suas escolhas quando estão em jogo opções que envolvem risco, como em uma negociação. Segundo essa teoria, somos atraídos pelo que é seguro em detrimento do que é provável, mesmo quando a probabilidade de uma escolha é melhor. Isso é chamado de efeito certeza, e correremos riscos maiores para evitar perdas do que para alcançar ganhos. Isso é chamado de aversão à perda. É por isso que pessoas que estatisticamente não têm nenhuma necessidade de fazer um seguro compram uma pólice. Ou considere isto, em geral, uma pessoa informada de que tem 95% de chance de receber $10 mil ou 100% de chance de receber $9.499 evitará o risco e fará a escolha 100% segura. A mesma pessoa, sabendo que tem 95% de chance de perder $10 mil ou 100% de chance de perder $9.499, fará a escolha oposta, de 95%. Para evitar a perda. A chance de perda nos incita mais ao risco do que a possibilidade de um ganho de igual valor. Nas próximas páginas, explicarei algumas táticas da teoria da perspectiva que você pode usar em seu benefício. Mas primeiro guarde esta lição crucial sobre a aversão à perda, hein? Uma negociação difícil. Não basta mostrar à outra parte que você pode dar o que ela quer. Para obter uma vantagem real, é preciso convencê-la de que ela perderá algo concreto se o acordo fracassar. Ancore as emoções deles. Para inclinar a realidade do seu interlocutor, comece gerando empatia. O primeiro passo é uma auditoria de acusação que reconheça todos os temores dele. Ancorando as emoções dele em uma preparação para o pior cenário, você inflama a aversão dele à perda, fazendo agarrar rapidamente a oportunidade de evitá-la. Em meu primeiro projeto de consultoria, depois de deixar o FBI, tive a honra de treinar a equipe nacional de negociação de reféns dos Emirados Árabes Unidos. Infelizmente, o prestígio da missão foi reduzido durante o projeto por problemas com o contratante principal. Eu era um subcontratante. A situação deteriorou-se tanto que eu teria que voltar aos contratados que tinha levado para o projeto, e que normalmente recebiam $2 mil por dia. E lhes dizer que durante vários meses eu só poderia oferecer $500. Eu sabia exatamente o que eles fariam se eu fosse tão direto. Iriam de mim e me mandariam embora da cidade. Então liguei para cada um e os atingi no estômago com uma auditoria de acusação. Tenho uma proposta péssima para você, dizia eu, fazendo uma pausa até me pedirem para continuar. Quando desligarmos o telefone, você vai pensar que sou um péssimo homem de negócios. Vai pensar que não consigo fazer um orçamento ou um plano. Vai pensar que Chris Voss é um grande falastrão. Seu primeiro grande projeto fora do FBI e ele estraga tudo. Ele não sabe dirigir uma operação. E pode até ter mentido. Então, depois de ancorar as emoções do outro em um campo minador de expectativas baixas, eu jogava com a aversão dele à perda. Ainda assim, eu queria oferecer essa oportunidade para você antes de levá-la para outra pessoa. Continuava. De repente, o telefonema não era sobre uma redução de $2 mil para $500, mas sobre como não perder $500 para outra pessoa. Os dois aceitaram o acordo. Nenhuma contra-oferta, nenhuma reclamação. Mas pense comigo, se eu não tivesse ancorado baixo suas emoções, a percepção dos $500 teria sido totalmente diferente. Se eu apenas ligasse e dissesse, posso lhe pagar $500 por dia, o que você acha? Eles tomariam isso como um insulto e desligariam o telefone na minha cara.
2. Deixe o outro falar primeiro, na maioria das vezes. Ficou claro que há grandes benefícios em ancorar as emoções quando se trata de inclinar a realidade de seu interlocutor, mas falar primeiro não é necessariamente a melhor conduta em se tratando de negociar preços. Quando o célebre diretor de cinema Billy Wilder se encontrou com o autor de romances policiais Raymond Chandler para contratá-lo para escrever o clássico Pacto de Sangue, de 1944, Chandler era novato em Hollywood, mas chegou pronto para negociar, e no encontro com Wilder e o produtor do filme, fez a primeira oferta de salário. Exigiu sem rodeios $150 por semana, e avisou ao Wilder que poderia demorar 3 semanas para terminar o projeto. Wilder e o produtor mal conseguiram conter o riso, porque planejavam pagar a Chandler $750 por semana, e sabiam que roteiros de cinema demoravam meses para ficar prontos. Para a sorte de Chandler, Wilder e o produtor valorizavam sua relação com ele, então se apiedaram do novato e chamaram um agente para representá-lo nas negociações. De maneira semelhante, tive um aluno chamado Jerry que implodiu sua negociação salarial falando primeiro. Devo dizer que isso aconteceu antes de ele ser meu aluno. Na entrevista para trabalhar em uma firma de finanças em Nova York, ele pediu $110 mil por ano. Chegou a esse número porque representava um aumento de 30% em relação ao que ganhava no trabalho anterior. Só depois de começar ele percebeu que a empresa oferecerá $125 mil a todos os outros iniciantes do programa. É por isso que lhe recomendo que deixe o outro lado ancorar as negociações monetárias. A real questão é que nenhum dos lados tem informações precisas quando senta para negociar. Com frequência, isso significa que você não sabe o suficiente para iniciar a conversa de maneira confiante. Isso é ainda mais verdadeiro se você não sabe o valor de mercado do que está comprando ou vendendo, como Jerry ou Chandler. Ao deixar o outro ancorar, você também se abre para a sorte. Passei por muitas negociações em que a primeira oferta da outra parte era mais alta do que o número final que eu tinha em mente. Se eu tivesse falado primeiro, eles teriam concordado e eu ficaria ou com a maldição de vendedor, ou com o remorso de comprador. Aquela sensação ruim de ter pagado demais ou vendido por pouco. Dito isso, você precisa ter cuidado quando deixa o outro ancorar. Precisa se preparar psicologicamente para resistir à primeira oferta. Se o cara é um profissional, um tubarão, ele atirará uma âncora extrema para inclinar a sua realidade. Então, quando voltar com uma oferta absurda, esta parecerá razoável, assim como um iPhone usado em oferta por $400 caro. Porém, parece acessível quando sabemos que o preço original era de $600. A tendência a ser ancorado por números extremos é uma peculiaridade psicológica, conhecida como efeito âncora e ajuste. Pesquisadores descobriram que tendemos a fazer ajustes a partir de nossos primeiros pontos de referência. Por exemplo, diante da conta 8 multiplicação 7 multiplicação 6 multiplicação 5 multiplicação 4 multiplicação 3 multiplicação 2 multiplicação 1. A maioria das pessoas estima que o resultado é maior do que a mesma sequência na ordem inversa. Isso ocorre porque focamos nos primeiros números e extrapolamos. Isso não quer dizer, nunca comece. Regras assim são fáceis de lembrar, mas, como a maioria das abordagens simplistas, nem sempre são um bom conselho. Se você está lidando com um interlocutor principiante, pode sentir-se tentado a agir como um tubarão e jogar uma âncora extrema. Ou se de fato conhece o mercado e está diante de um profissional igualmente informado, pode oferecer um número só para agilizar a negociação. Eis meu conselho pessoal sobre a decisão de ser ou não um tubarão que devora um interlocutor principiante. Sua reputação precede você. Conheço COR cuja reputação era de sempre derrotar feio seus interlocutores e consequentemente ninguém mais queria negociar com eles. 3. Estabeleça uma faixa. Embora falar primeiro raramente ajude, há uma maneira de parecer que você está fazendo uma oferta quando, no processo, está inclinando a realidade do outro. Aludir a uma faixa de variação. O que quero dizer com isso? Diante de um pedido para dizer seus termos ou seu preço, reaja relembrando um acordo semelhante que estabeleça sua estimativa, naturalmente. O melhor que você deseja deve estar dentro ou abaixo dessa faixa. Em vez de dizer meu valor é de $110 mil, Jerry poderia ter dito, em empresas de primeira linha, como a X-Corp, as pessoas nessa função recebem entre $130 mil e $170 mil. Isso expressa seu argumento sem pôr a outra parte em uma posição defensiva, e leva a cogitar patamares mais altos. Pesquisas mostram que quem ouve âncoras extremas inconscientemente ajusta suas expectativas na direção do número inicial. Muitos até vão direto ao valor limite. Se Jerry tivesse lançado essa faixa, a firma provavelmente teria lhe oferecido $130 mil, porque pareceria muito barato em comparação com os $170 mil. Em um estudo recente, 4 psicólogos da Columbia Business School constataram que candidatos a empregos que mencionaram uma faixa de valor receberam, em geral, salários significativamente maiores do que aqueles que tinham apenas um número, em especial se o número mais baixo da faixa era o que eles de fato queriam. Entenda uma coisa, se você mencionar uma faixa, e é uma boa ideia fazer isso, provavelmente vão lhe oferecer um número mais baixo. 4. Recorra a termos não monetários. As pessoas ficam obcecadas pelo quanto, mas não utilize os números isoladamente. Isso leva à barganha, uma série de posições rígidas definidas por visões emocionais de justiça e orgulho. A negociação é uma dinâmica mais complexa e sutil do que isso. Uma das maneiras mais fáceis de inclinar a realidade de seu interlocutor para coincidir com o seu ponto de vista é recorrer a termos não monetários. Depois de ancorá-los alto, você pode fazer sua oferta soar razoável oferecendo coisas que não são importantes para você, mas que poderiam ser para ele. Ou se a oferta dele é baixa, você pode pedir coisas que importam mais para você do que para ele. Como isso às vezes é difícil, costumamos lançar exemplos para dar início ao processo de proposição de ideias. Não muito tempo atrás, fiz um treinamento para a Associação de Advogados de Memphis. Normalmente, para o treinamento que eles desejavam, eu cobraria $25 mil por dia. Eles vieram com uma oferta muito mais baixa, que recusei. Ofereceram-me então uma reportagem de capa sobre mim na revista da associação. Para mim, estar na capa de uma revista que ia para sabe-se lá quantos dos maiores advogados do país era uma propaganda inestimável. Além do que, minha mãe ficou muito orgulhosa. Haveria algo na capa de qualquer modo. Então isso tinha custo zero para eles. E eu lhes dei um grande desconto em meus honorários. Sempre uso essa história como exemplo de negociação em que dou um preço. Quero estimular em meu interlocutor uma proposição de ideias. Talvez ele venha com joias monetárias valiosas que podem ser baratas para ele, mas valiosas para mim. 5. Quando falar em números, use os ímpares. Todo número tem um significado psicológico que vai além de seu valor. E não estou falando sobre quando você adora o 17 porque acha que é seu número de sorte. O que quero dizer é que, em uma negociação, alguns números parecem mais inalteráveis do que outros. O principal para se lembrar é que os números que terminam em 0 dão a impressão inevitável de que estão ocupando o espaço temporariamente. Representam um cálculo aproximado que você poderia ser levado a baixar com facilidade. Mas qualquer coisa menos redonda, digamos, $37.263, parecerá um número a que você chegou como resultado de profunda reflexão. Para seu interlocutor, esses números evocam seriedade e imutabilidade, portanto, use-os para fortalecer suas ofertas.
6. Surpreenda com um presente. Você pode criar um ambiente de generosidade com seu interlocutor, fincando uma âncora extrema, e em seguida, depois da primeira rejeição inevitável, oferecendo-lhe um presente surpresa sem qualquer relação com o que estão negociando. Gestos conciliatórios inesperados como esses são muito eficazes, porque introduzem a dinâmica da reciprocidade. A outra parte se sente compelida a responder à sua generosidade de maneira equivalente. Pode aumentar subitamente a oferta ou procurará retribuir sua gentileza no futuro. As pessoas se sentem obrigadas a pagar dívidas de gentileza. Tem um exemplo da política internacional. Em 1977, o presidente egípcio Anwar Sadat alavancou as negociações para um tratado de paz entre Egito e Israel fazendo um pronunciamento surpresa ao Knesset, o parlamento israelense. Foi um gesto generoso que não envolveu nenhuma concessão efetiva, mas que significou um grande passo em direção à paz. Voltando ao Haiti, algumas horas depois de os sequestradores levarem sua tia, o sobrinho do político estava ao telefone comigo. Sua família não conseguiria levantar 150 mil dólares, ele me disse, mas poderia pagar algo entre 50 mil e 85 mil dólares. Porém, como eu sabia que o dinheiro era apenas para a festa do fim de semana, minha meta era bem mais baixa, 5 mil dólares. Nós não iríamos fazer concessões, era uma questão de orgulho profissional. Eu aconselhei a começar ancorando a conversa na ideia de que ele não tinha o dinheiro. No entanto, deveria fazer isso sem dizer não para não ferir diretamente o orgulho deles. Mas como eu faço isso? Perguntou ele no telefonema seguinte. O sequestrador fez outra ameaça genérica contra a tia e mais uma vez exigiu o dinheiro. Sugeri ao sobrinho que questionasse sutilmente o senso de justiça do sequestrador. Desculpe, disse ele ao sequestrador, mas por que devemos pagar se você vai machucá-la? Isso trouxe à tona a morte da tia, o que os sequestradores mais queriam evitar. Eles precisavam mantê-la ilesa se quisessem receber o dinheiro do resgate. Estavam negociando uma mercadoria, afinal de contas. Note que até esse momento o sobrinho não tinha falado em valores. Esse jogo de atrito finalmente levou os sequestradores a dar um número primeiro. Sem nenhuma pressão, baixaram para 50 mil dólares. Como a realidade dos sequestradores fora inclinada para um número menor, meus colegas e eu dissemos ao sobrinho para manter a posição. Pedimos a ele para perguntar, como vou conseguir esse dinheiro? De novo, o sequestrador diminuiu sua exigência para 25 mil dólares. Agora que vislumbrávamos uma saída, pedimos ao sobrinho para fazer sua primeira oferta, uma âncora extrema, baixa, de 3 mil dólares. Houve silêncio do outro lado da linha e o sobrinho começou a suar profusamente, mas dissemos a ele para se manter firme. Isso sempre acontecia no momento em que a realidade econômica do sequestrador sofria um ajuste brutal. Quando falou novamente, o sequestrador parecia em estado de choque. Mas ele prosseguiu. Sua oferta seguinte caiu para 10 mil dólares. Então pedimos ao sobrinho para propor um número estranho, que parecia provir de um cálculo profundo sobre quanto valia a vida de sua tia, 4.751 dólares. O novo preço do sequestrador foi de 7.500 dólares. Em resposta, pedimos ao sobrinho para dizer espontaneamente que lhe daria seu novo aparelho de CD estéreo portátil ao mesmo tempo que insistia nos 4.751 dólares. Os sequestradores, que não queriam o aparelho de som, sentiram que não havia mais dinheiro e aceitaram a oferta. 6 horas depois, a família pagou aquela quantia, e a tia voltou para casa a salvo. Como negociar um salário melhor? Um dos fatores que mais pesa nos rankings das escolas de administração é o patamar de remuneração de seus ex-alunos. Então digo a cada turma de MBA para a qual leciono que meu primeiro objetivo é melhorar a classificação da escola dele, se ensinando como negociar um salário. Melhor ponto divido o processo em 3 etapas que combinam as dinâmicas deste capítulo de maneira não apenas a melhorar o seu salário, mas a convencer seu chefe a lutar por mais dinheiro para você. Seja agradavelmente persistente. Se o assunto não for salário, a persistência agradável é um tipo de ancoragem emocional que cria empatia aos olhos do chefe e constrói o ambiente psicológico propício para uma discussão construtiva. E quanto mais você insiste nos termos não salariais, maior é a probabilidade de ouvir propostas em outras áreas. Se o chefe não pode atender a um pedido que não tem nada a ver com salário, talvez até reaja oferecendo mais dinheiro, como fizeram com uma ex-aluna minha, americana nascida na França. Sempre com um grande sorriso, ela pediu de maneira persistente uma semana extra de